Doutor, e a relação dos hormônios com a sexualidade? Sim, claro, são extremamente importantes. Vamos separar de novo homens e mulheres, tá? Vamos falar da parte masculina primeiro, que é mais fácil. O homem é uma coisa mais simples, né? Uma coisa meio linear, assim, é monótono. O homem é uma coisa monótona nesse sentido. Os primeiros sintomas que a gente tem de que existe uma insuficiência tanto de produção quanto de ação da testosterona são sintomas relacionados com a questão sexual, né? Vamos separar desejo e resposta sexual, as pessoas colocam tudo no pacote libido, digamos assim, mas a gente começa a observar uma menor disposição. Muitas vezes o homem passa a deixar de ter fantasias eróticas, o homem deixar de ter um desejo espontâneo, ereções noturnas, por exemplo, ereções matinais começam a diminuir. São sintomas mais precoces. Todos os guidelines que você pega, seja europeus, americanos, enfim, sobre essa questão da sexualidade masculina, colocam os sintomas sexuais como sintomas dos mais importantes que existe, né? Aí tem questão também de baixa autoestima, de desânimo, às vezes diminuição da massa muscular, aumento da massa gorda, o homem vai ficando às vezes mais encurvadinho. Então, são sintomas muito parecidos com o envelhecimento. Mas se você pega uma diminuição da produção de cortisol, por exemplo, tem sintomas bastante parecidos. Se você pega uma deficiência da produção de hormônios tiroidianos, tem sintomas bastante parecidos. Entendeu? Então, a gente não pode jogar todas as fichas na questão de dar hormônio. A gente tem que tentar entender o metabolismo. E muitas vezes, quando nós conseguimos corrigir esse metabolismo, a produção hormonal volta ao status que deveria estar. Ou a ação do hormônio o hormônio consegue agir da forma adequada. Nas mulheres, tem essa questão do climatério da menopausa. Então, tem uma data para as coisas acontecerem. Existe uma cronologia de acontecimento. Geralmente, a partir do climatério, nós não temos tanta diminuição da produção de testosterona, pode até acontecer, mas nós temos um predomínio do estrogênio. Porque a partir do momento que a mulher tem os folículos lá no ovário não funcionando tão bem, que é o que começa a acontecer na menopausa, diminui a produção de progesterona e isso vai interferir no humor da mulher. A mulher precisa dos dois hormônios. Para regular o humor, a mulher precisa de estrogênio e progesterona. E quando começa a diminuir a produção primeiro da progesterona no climatério, começa a aumentar o estrogênio, começa a alteração muitas vezes do comportamento. Começa a alterar em termos de tensão pré-menstrual, irritabilidade, mastalgia. Resumindo, você está dando risada. Não, eu nem quero saber. Resumindo, para a mulher tudo é mais complicado, né? Deve ser culpa da Eva. Não, você sabe que não. Tadinha da Eva. Tadinha da Eva. Nada, mas eu acho que safada. não é tão complicado assim. Existe porque para o homem, muitas vezes a coisa passa batido. Ele só vai perceber quando ele está lá na frente, coitado, né? Sofrendo. E muitas vezes fica mais difícil ele conseguir recuperar, ele tem mais trabalho para isso. E essa cronologia é relacionada com a mulher. E outra coisa, a mulher tem a cultura do autocuidado, que o homem não tem. O homem, quando vai numa consulta, vai arrastado pela mulher. A mulher leva pela mão, ou mandou ir, e vai com um papelzinho anotado tudo que a mulher escreveu. Ou tem que ligar para ela no meio da consulta e perguntar o que ele está usando. O homem não tem essa cultura do autocuidado, a mulher tem. E se os profissionais estiverem atentos ao que está acontecendo, isso é muito contornável. E quando a mulher entra em menopausa, realmente aí vem a declínio hormonal e aí ela vai perceber porque menopausa é uma situação que a mulher sofre. E a gente não se conforma hoje em dia de ver tantas mulheres sofrendo com a menopausa e profissionais dizendo assim, é assim mesmo, faz parte da vida, você vai ter que sofrer com isso. Ou como aconteceu, uma paciente consultou com minha esposa, que é a ginecologista dela, diz assim, compra uma banheira de água, você pôr água fria, entra dentro quando tiver algum calorão. Não se concebe, não se concebe esse tipo de coisa. Os médicos continuam com medo da reposição hormonal. Você sabe por que existe esse medo? Não, da reposição tenho hormonal? até curiosidade. Pois é. Eu sou da fase antes, quando eu comecei minha vida profissional, que a gente dava hormônio para todo mundo. Era a caravana do estrogênio, vamos dar hormônio para todas as mulheres. E teve um estudo, há mais de 20 anos atrás, que é um estudo que condenou a reposição hormonal. Um estudo muito mal feito, um estudo americano muito mal feito. A média de idade das mulheres é 63 anos no estudo. O maior grupo de mulheres era mais velhas e hoje nós sabemos que reposição hormonal após os 10 anos eu não vou ter o mesmo benefício que eu tenho. E pode ter um efeito ao contrário do que quando eu começo logo que está entrando em menopausa. E esse estudo mostrou aumento de risco de doença cardiovascular, mostrou risco de câncer de mama, só que eles usavam estrógeno que vinha da água prenhe, estrógeno equino conjugado, existe até hoje para mim no mercado, que é o Premarin,
que não tem nada a ver com o estrogênio que a mulher produz, e usavam medroxiprogesterona, que é um hormônio sintético, que hoje a gente sabe que aumenta o risco de câncer de mama. Então, essas mulheres foram tratadas com isso. E claro que aumentou o risco cardiovascular, claro que aumentou o câncer de mama, e aí a gente parou de fazer reposição hormonal. Para nós saiu na Times isso, para nós foi uma ducha de água fria. Meu Deus, estou matando minhas pacientes. Hoje a gente sabe que esse estudo foi muito mal feito, ele foi muito mal conduzido, é muito criticado 20 anos depois, que você levou 20 anos para brigar com esse estudo, e foi isso que criou medo nas mulheres e criou medo nos médicos. Muitos médicos continuam com medo, de mais de 20 anos atrás, que é um medo que não tem cabimento. Por quê? O que é reposição hormonal hoje? É hormônios semelhantes ao que a pessoa produz. Estruturalmente, bioquimicamente, eles são homólogos, eles têm a mesma estrutura química. Não são coisas estranhas ao organismo. São muito diferentes daqueles hormônios que foram utilizados nesses estudos lá atrás. E a gente sabe que hoje os hormônios podem ser até protetores em relação à mama. Sim. Por isso que nós temos que selecionar os pacientes que vão fazer a reposição. Entendeu? Interessante. Nossa, que interessante ouvir tudo isso. E eu sempre já ouvi várias vezes, quando falava em reposição hormonal, nossa, as mulheres sentiam muito medo. E eu nunca soube o porquê. E hoje se ouve tanto falar em hormônio, só que não pode ser o desenfreado errado. Né? E não pode ir lá na farmácia e comprar um hormônio.